pra quem não sabe, eu sou André, a pessoa responsável aqui pelo Philoscience. E eu vim aqui fazer uma coisa que eu deveria ter feito antes de postar a poesia. Porque eu vim aqui, vocês sabem o que eu vim fazer, porque eu postei lá o primeiro vídeo sobre quais são os objetivos do canal. Vocês sabem o que já comecei a fazer, na verdade, foi postar as poesias e algo semelhante, mas eu nunca falei quem sou eu. E pra responder isso, eu tava aqui assistindo agora o vídeo do Universo Narrado, do Felipe com o Xande, do Super Exatas. E ele desenvolve uma linha de raciocínio em que ele diz pro Xande que ele só precisa de 3 respostas, são respostas que ele faria a qualquer pessoa que ele gosta bastante e que o pegasse de surpresa. Então, acho que nada melhor que me apresentar pra vocês com essas 3 perguntas que são muito importantes, na verdade. São perguntas que vão dar certo tempo, eu tendo a ser prolixo, então isso vai ter um tempo razoável. Vamos lá. A primeira pergunta é: qual foi a decisão mais importante da sua vida? Filosoficamente, digamos que talvez eu não tenha tido tempo suficiente para responder isso com a profundidade necessária, mas acho que até hoje a escolha mais importante da minha vida foi talvez estudar. Porque o próprio Felipe fala no vídeo que ler um livro, estudar, se aprofundar em fazer algo, é uma capacidade que aumenta muito o que você sabe. O Einstein falava isso, por exemplo. Ele mesmo citou Einstein. Se a gente for analisar, tem uma palestra muito boa que eu vou deixar um pedacinho aqui, do Clóvis de Barros, que ele fala exatamente sobre isso. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, sozinho, públicos, e aqui tá a empresa, aí tem mas pelo amor de Deus, velho, sabe, na 5ª série primária já daria pra entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue. Sobre isso. Porque estudar, em tese, é aumentar a sua capacidade cognitiva, é aumentar o seu horizonte. Existe um número limitado de lugares e coisas na vida que a gente vai conhecer. Ao estudar, a gente amplia esse tipo de coisa. Tipo, você pode nunca ter a possibilidade de pisar em um país do exterior, mas com leituras e com descrições, você consegue. Por exemplo, se você pegar um Machado de Assis, você consegue saber como era o Brasil de 1800, 1900, que você nunca vai poder estar lá, sabe? E acho que pra responder isso aqui, além de estudo, ter me dedicado boa parte da minha vida a estudar, a decisão mais importante que eu fiz foi começar a ler muito pequeno. Eu comecei a ler de fato muito, muito pequenininho, e isso é uma coisa que eu digo até hoje que construiu e constrói o meu caráter, porque isso aqui leitura é fundamental. Inclusive eu vou mostrar pra vocês a minha mini livraria que está sendo formada aqui. Bom, eu tinha dito que eu mostraria um pouco da minha livraria e vamos lá. Uma das coisas mais importantes que tem é, se você entender essa segunda fileira aqui, você entende muito de quem eu sou como pessoa, talvez, porque leitura molda muito da minha personalidade e da minha pessoa, de fato. Aqui tem os livros que eu lia mais pequeno, talvez. Tem algumas historinhas ali pra crianças e coisas assim. E um dos que eu me lembro de ter lido primeiro foi esse aqui. A História de Pescador, de Chico Bento. Não sei se foi o primeiro, mas é um dos poucos que eu me lembro. Todos esses aqui, esses outros mais fininhos também, eu lia muito quando criança. Talvez tenham sido inclusive os primeiros a me introduzir como leitor. Na verdade não, eu sei exatamente quais foram. Quando criança eu sonhava em ser paleontólogo ou astronauta, uma dessas 2 profissões. Eu sei que é muito distópico, mas sim, eu queria ser paleontólogo ou astronauta. E muito disso foi alimentado até nas leituras. E quando criança eu lia muita coisa de dinossauro, eu sempre amei astronomia, por exemplo. E isso aqui foi boa parte do que, quando criança, pequenininho eu lia, era muito interessante, inclusive. E como eu disse anteriormente, a segunda
Fileira é a que mais define. Aqui a gente vai ter praticamente o que eu tenho de melhor como... talvez como pessoa, porque é muito importante esse conhecimento, pelo menos pra mim. Vou mostrar a vocês aqui o que a gente tem. Aqui, na ponta, Gabriel Garcia Marques, em 100 Anos de Solidão, que é um livro maravilhoso. Inclusive foi recomendado pela Isabela, do Ler Antes de Morrer. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo, porque é um canal muito bom. Coleção dos Pensadores Marques, livro do Marques. Coleção dos Pensadores também, História da Filosofia, Carlos Drummond de Andrade, que é o meu amor poético da vida. Antologia Poética do Romantismo, Cruz de Souza, que é simbolista, salvo engano. Manuel Antônio de Almeida, Memórias de Sargento de Milícia, livro da ditadura militar. Esse livro aqui é muito bom. Ele é um livro que é quase que uma descoberta. E eu peguei ele justamente para ter esse vínculo mais próximo com a cultura local. É muito pouco ensinado na escola a cultura do Nordeste, mesmo sendo nordestino. E esse livro aqui é muito bom. A antologia da poesia de cordel, do cordel brasileiro. Muito bom mesmo. A gente tem aqui um outro livro que é moldador de caráter, Manuel Bandeira, é incrível. Para deixar mais claro, eu sou apaixonado pelo modernismo brasileiro. É um gênero literário, é um movimento literário que me move, praticamente. A gente tem Voltaire em Dicionário Filosófico, que é quase que um livro de cabeceira. Quando tem alguma dúvida, algum termo interessante, eu vou lá pesquisar. É muito bom, inclusive. Aqui o que pra mim é o cara que me fez... A gente vai responder isso na segunda pergunta. Mas aqui Nietzsche, Genealogia da Moral, Esse Homo, Genealogia da Moral de novo, IH é Ciência. E aqui do ladinho, esse livro muito bonito, Machado de Assis. Na ida a gente tem Brás Cubras e Dom Casmurro. Aqui pra baixo, mentir, falta isso aqui ainda. Aristóteles, uma das pessoas que melhor escreve que eu conheço, talvez compete com Aristóteles, Sócrates, que pra mim não tem. As teorias de Aristóteles são maravilhosas. Como um bom brasileiro, temos aqui uma coleção de livros brasileiros, menos esse, que é o daqui do Platão, que também é um cara que, meu Deus do céu, se permitam ler filosofia. Eu sei que é muito subjugado no Brasil, mas se permitam, é ótimo. Aqui a gente tem toda a coleção, quer dizer, parte da coleção que eu tenho do Brasil. A gente tem nomes como Machado de Assis, que a gente tinha ali em cima. José de Alencar, muito bom. Esses aqui, pelo menos até José de Alencar, esses Machado e José de Alencar, eles contam muito a história do Brasil em 1800 e pouco, 1900 e pouco. E como eu tinha dito anteriormente, a leitura te abre lugares que você não poderia ir, por exemplo. Se você vê, vamos lá, A Mão e a Luva, se você vê Diva de José de Alencar, se você vê até o próprio... Tem aqui também, cadê? Brás Cubas, talvez, por mais que seja um pouco mais distante, Dom Casmurro. Esse tipo de livro vai te abrir uma realidade que, muito provavelmente, sem eles você não poderia ter experimentado, sabe? Eles te abrem uma possibilidade de explorar lugares incomensuráveis. É descobrir um Brasil que nem nos livros de história te contam. Aí a gente tem aqui nomes como Bernardo de Guimarães, que é o mesmo escritor do Escravo Isauro, inclusive ele tá também ali em cima na antologia poética. Escreve muito bem. Camilo Castelo Branco, sempre, por que não? Amor de Salvação, Amor de Perdição. Manuel Antônio de Almeida, mesma coisa ali de cima. Memórias de um Sargento de Milícia, esse livro é muito bom, inclusive eu tenho 2 deles. Você tem aqui Eurico, o Presbitério, do Alexandre Herculano, Aloysio de Azevedo, o Mulato, muito bom. A gente tem aqui Tomás Antônio de Gonzaga, vamos ler Gonzaga sempre, Luiz de Camões, Luiz Vaz de Camões, Os Lusíadas, Adolfo Caminha, essa de Queiroz, esse livro eu tô pra ler, inclusive. Triste Fim de Policarpo Quaresma, isso aqui tá muito na minha lista de leitura, inclusive eu tenho que terminar a atual pra começar ele. Tem ali José de Alencar de novo e Raul Pompeia. O grandíssimo Jorge Amado, sempre, por que não? Pra te dar uma resposta completa a essa pergunta, eu não poderia sair daqui sem mostrar uma das que provavelmente foi uma das melhores escolhas que eu de fato fiz, que foi isso aqui. Quer dizer, no caso ninguém sabe, porque eu nunca me apresentei, mas eu sou formado no curso Saga de Designer Gráfico.
talvez tenha sido a mais importante até hoje. Tem aqui todos os módulos bonitinhos e é isso. Bom, primeira pergunta respondida, vamos para a segunda, né? Segunda pergunta é ainda mais interessante. Vocês viram que eu tenho uma relação muito interessante com literatura e leitura. E tem aqui, qual é o livro da minha vida? E essa pergunta é muito difícil, mas ela tem duas respostas lógicas. Eu vou pegar os livros e volto. Para responder a pergunta anterior, eu não tenho muito mais do que dizer que eu tenho 3 opções. E são elas. A primeira é o Gaia Ciência, que foi meu livro de bolso, livro de acompanhamento, livro de dormir, livro de cabeceira, tudo durante talvez 3 meses ou algo assim. E eu li esse livro tanto que ele tá sem capa, eu inclusive peço perdão pra quem for tão chato quanto eu com livros, mas aqui está. A Gaia Ciência do Nietzsche, que foi a pessoa que me apresentou a filosofia. Eu sou introduzido à filosofia por Nietzsche, eu comecei por Nietzsche. E esse livro é muito bom, eu recomendo muito que qualquer pessoa que tenha a possibilidade de ler, leia, é incrível. Tem uma parte que é chata, eu sei, quando acontece que... Eu não vou dar spoiler, porque faz parte da história da vida do Nietzsche, mas quando acontece que todo mundo sabe o que acontece, o livro fica meio chato. Mas volta a ser muito bom, o que ele diz é muito interessante nesse livro, tem muita coisa pra anotar, tem muita marcação aqui, inclusive, tem marcação em cadernos, solto por aí. Esse livro é muito bom, eu recomendo a qualquer pessoa. Agora, aquilo ali foi o meu desenvolvimento... Vamos continuar pelo filosófico, inclusive. Depois eu venho pro poético. Isso aqui, que é um livro pouco conhecido, inclusive. Você encontra barato, você encontra em... Então, esse aqui você consegue encontrar em sebo, você consegue encontrar barato na internet. Você não encontra esse livro por mais de R$30, mas é muito bom. Esse livro é muito bom de verdade. Esse aqui eu consegui num sebo aqui de perto de casa. E a história da filosofia, da coleção Os Pensadores que eu tinha citado anteriormente. E vocês viram que eu leio desde criança, mas eu teria a audácia de dizer que esse livro aqui, nossa, me ensinou a ler, sabe? É como se fosse aquela primeira sensação de uma leitura de fato, com substância, depois de Nietzsche, claro. Eu li Nietzsche, logo depois eu li algumas coisas e parei nele. E ele me deu aquela sensação de voltar a aprender a ler, sabe? É voltar ao início. Me ensinou muita coisa, pra quem quiser. Um resumo muito bem escrito, muito simples e fluido sobre a história da filosofia, que tenha conteúdo de fato, é minha recomendação. Hoje eu não conheço nada melhor que isso, nem livro de escola, e eu acho que cabia um vídeo sobre o motivo que eu comecei a estudar filosofia. E poesia, inclusive. Literatura. Mas isso aqui, pra mim, é muito bom. Não tem nada muito nem próximo. Inclusive, aqui tem marcado aqui. Eu já marquei a parte da morte de Deus, do Nietzsche, dá pra ver? Dá, aqui, a morte de Deus. Pra quem não sabe, isso é um texto muito famoso do Nietzsche, inclusive. Gaia Ciência 125, acho que, se não me engano, Gaia Ciência 4, 125. Tem lá, é o insensato, ou o louco, pra quem quiser pesquisar. Tá na internet, é domínio público. E aqui, uma das coisas mais belas que eu já pus a mão em toda a minha vida. Eu não consigo pôr em palavras a minha emoção depois de descobrir isso aqui, porque é sensacional, velho. Pra quem não sabe, Carlos Drummond de Andrade, o melhor poeta brasileiro. Eu tenho a audácia de dizer isso, porque esse cara aqui escreve demais, velho. Acho que o melhor que ele que eu conheço, modernista, Clarice. Mas não tem, esse homem escreve demais, o que ele escreve é atual, é real. Inclusive o texto que eu li da primeira vez aqui no canal foi dele. O E Agora José é um texto do Drummond. Na verdade, o Drummond é aquele tipo de escritor que todo mundo conhece, mas ninguém sabe que conhece. Isso aqui é leitura, eu diria que é leitura obrigatória, velho. É muito bonito. E a parte mais importante é que dos 3 livros que eu disse que moldam o meu caráter, que são os livros da minha vida, 2 deles foram dados. Inclusive daqui quem me deu foi a minha tia. Eu não sei pôr em palavras o quanto isso aqui é imaterial. É leitura pra vida. A Gaia Ciência é o livro que, como eu disse anteriormente, praticamente me alfabetizou novamente, me ensinou a muita coisa. E isso aqui foi... Isso aqui é ouro, velho. É você poder palpar as mãos um objeto
inenarrável, sabe? Não tem como descrever. É o tipo de coisa que se ele não tivesse escrito, eu nunca conheceria. Eu não consigo pôr em palavras. E... Bom, eu vim aqui editar agora e eu percebi que a parte que eu respondi a terceira pergunta, ela acabou corrompendo o arquivo, então vamos lá. A terceira pergunta dizia que... Ela pergunta: o que eu diria se eu tivesse que dar um conselho para qualquer pessoa? Qual seria esse conselho, no caso? Eu acho que dentro da linha do que eu tenho respondido até aqui, a resposta é meio óbvia. A resposta seria: estude e leia. Mas essa resposta à primeira vista pode parecer algo bem superficial, mas é porque eu realmente acho essencial que as pessoas se deem o luxo de compreender as coisas, de entender as coisas. Faz bem não só academicamente, faz bem você entender o que são as coisas. É a única coisa que, pelo menos que eu conheço, que consegue te dar uma expectativa de fato de um futuro melhor. Porque boa parte das pessoas que nascem em uma situação de vulnerabilidade maior, elas não têm esse tipo de expectativa de uma realidade melhor, uma vida melhor. E uma coisa que consegue garantir e assegurar esse futuro melhor para as pessoas, pelo menos eu consigo ver, que é o acesso à educação, o estudo. Então, livros, seja ele qual for, claro que é importante refinar porque tem a teoria que clássicos são clássicos por algum motivo. Mas leia, é importante ler de tudo, ter pelo menos o conhecimento sobre algo, não se contentar com um conhecimento limitado ou com essas limitâncias que colocam. Tentar ao máximo aprender o maior número de coisas possíveis, e acho que, para um exemplo para qualquer pessoa, tipo, se eu me encontro contigo na rua agora, talvez esse fosse o meu conselho, porque antes de tudo, estudar te faz uma pessoa melhor. Claro que com maturidade intelectual e humildade intelectual, mas estudar te faz uma pessoa melhor. Te faz uma pessoa mais... uma pessoa mais interessante de se conviver, uma pessoa que tem um conteúdo. E se baseando na sociedade atual, onde parte dela banaliza o conteúdo, é importante você ter isso como um aparato, algo que acrescente na sua personalidade, não só ser uma forma sem conteúdo e desprovida de conhecimento e substância de fato. É importante você ter essa base. E se você gostou, é isso. Muito obrigado. Agora estamos apresentados devidamente. Eu sou o André do Philoscience e ainda nos veremos algumas vezes.